Pronto, pode gravar aí. Vamos lá, recording in progress. Vamos lá. Então, a ideia é a seguinte, é a gente pensar inicialmente a perplexidade que deve ter sido para muita gente, e ainda é, quando você estuda, a ideia de que, de repente, na história da filosofia ocidental, alguém coloca um tema que é o tema da fé, como horizonte de atuação da filosofia. Isso não faz sentido nenhum para o pensamento anterior. Por exemplo, vocês devem ter estudado alguma coisa de filosofia antiga, né? A filosofia grega, Platão, alguma coisa de Platão, né? Se vocês pegarem Platão, Alegoria da Linha, livro 6 da República, onde Platão divide a realidade em duas dimensões. E, ao mesmo tempo, divide cada uma das dimensões em dois âmbitos de conhecimento. Então, você tem o plano sensível, o plano inteligível, dois âmbitos, e você tem dois conhecimentos para cada um desses âmbitos. No âmbito sensível, há um conhecimento chamado pistis, em grego, que é a palavra, é o verbo pisteo, que é crer. Que é o verbo bíblico para fé, para crença. Quando você pega esse dado, o Platão vai colocar como um dos conhecimentos menos confiáveis do ser humano. Entende? Isso faz sentido nenhum. Ou seja, é acreditar nos dados dos sentidos corporais. Platão coloca isso como conhecimento que não faz sentido. Conhecimento não confiável. Ou seja, a fé, a palavra para fé em grego, crer, tem em Platão um sentido totalmente tosco. Em Aristóteles, sequer isso aparece como questão, de fato, como questão. Nos estoicos, isso não tem sentido nenhum. Isso não é conceito para eles. De repente, isso se torna condição da filosofia. Entende? E da filosofia mesmo. Não é teologia tão somente, não. É de filosofia. É um exercício filosófico da razão. Ele se dá no interior da fé. Tanto é assim que é uma pena que a gente não está aqui com aula presencial. Nesse caso, é uma pena mesmo, porque tem uma literatura interessante sobre isso. Várias pessoas estudam esse fenômeno, que nos primeiros séculos da era cristã, os 4 primeiros séculos, a palavra filosofia ela é utilizada muitas vezes para falar de quem era cristão. O cristão se torna o filósofo. Isso é algo muito interessante. Como é que a gente, sabe, como é que a gente chegou a isso? Isso não faz sentido nenhum para o pensamento anterior, mas isso começa a ter um sentido. Então, eu queria estudar com vocês essa passagem, esse tipo de racionalidade que vai surgir na origem da Idade Média. Então, a primeira coisa que eu quero é ir às origens desse logos filosófico cristão, dessa racionalidade filosófica cristã. O inicinho. O inicinho é o universo bíblico. E no universo bíblico, eu quero estudar 2 elementos. Se a gente tivesse mais tempo para ter aula, com mais aulas, eu colocaria muito mais coisa nesse momento do estudo. Mas quero estudar com vocês 2 elementos. O primeiro é que a divindade bíblica ela não é a divindade filosófica. Para usar uma expressão que veio do Pascal, pensador do século XVII. O Deus da filosofia não é o Deus dos filósofos, dizia ele. Entende? Existe a palavra Deus da história da filosofia grega, theos.
Teion, a divindade, aparece nos pré-socráticos. Atravessa os pré-socráticos. Reaparece em Platão. Deus, divindade. Duas palavras que aparecem. Aparece a palavra no plural, deuses. Theoi. Aparece lá em Platão, na República. Aparece em Aristóteles, na física, na metafísica, na ética Nicômaco, aparece a palavra. Então, quando a gente lê de maneira bem superficial, a gente acha que é a mesma coisa. O que acontece é que há muitos estudos importantíssimos que tentam mostrar, primeiro, a heterogeneidade desses conceitos, ou dessas experiências, melhor dizendo, no mundo bíblico. Aquilo não tem nada a ver com a filosofia. Mas há uma pergunta a ser feita. Como é que o Deus da filosofia se casou com a divindade dos filósofos? Perdão, o Deus bíblico se casou com a divindade dos filósofos, entende? Se casou. Num certo momento, o aparelho conceitual filosófico começou a ser operacionalizado pelos intérpretes do mundo bíblico. Como se deu isso? Como que isso se naturalizou? Entende? Eu vou passar para vocês um texto que é do Papa emérito, né? Bento XVI. Quando ele era teólogo, Joseph Ratzinger, ele escreveu, em 1970, uma obra muito boa, chamada Introdução ao Cristianismo. Mas a obra é muito boa mesmo, assim. E tem um capítulo que ele discute a relação entre Deus na filosofia e o Deus no mundo bíblico. E ele coloca, num certo momento, uma hipótese para tentar mostrar quais as condições que possibilitaram, no mundo bíblico, um casamento posterior entre a divindade dos filósofos e a divindade bíblica. Então, ele lança a mão de uma hipótese que é bem legal mesmo, assim. Ele mostra que há um ponto, assim, que possibilita a interseção. Ele não diz que é a mesma coisa. Vocês vão ver, ele diz que é muito diferente. Mas ele interessa a ele a possibilidade da interseção. Por que isso é importante para a gente? Porque o logos cristão, o logos filosófico cristão, vocês vão ver comigo, imediatamente, mas é imediato, eles vão identificar na revelação divina, num episódio bíblico, que muita gente aqui deve conhecer, o episódio da sarça ardente, onde Deus se revela a Moisés, Moisés retira as sandálias dos pés, e Moisés pergunta o nome de Deus. Deus o envia de volta para o Egito, que ele veio do Egito, para libertar o povo de Israel. E ele pergunta, vem cá, os outros povos têm seus deuses, e os deuses têm seus nomes. Se me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? E ele diz uma expressão que os pensadores cristãos vão falar, olha, isso aí é filosofia. Que a gente traduz, mas ela tem muitas traduções possíveis. Ó. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que é. Eu sou o eu sou. Uma tautologia nesse caso. Então, você tem o verbo ser em hebraico, ayah. Esse verbo ser. Ó, claro que muitos filósofos que estão aderindo ao cristianismo vão ver que um dos grandes problemas do pensamento grego e greco-romano é o problema do ser. Entende? E a própria noção de divindade na Grécia está ligada à noção de ser. Seja o verbo ser, seja substantivo ser, seja ainda o que se traduziu em latim por ens, ente, que é aquilo que é, aquilo que exerce o ser.
palavra ente, inventada por Cícero para traduzir a palavra on em grego. Então, essas pessoas vão olhar aquilo e vão falar, cara, por incrível que pareça, o Deus bíblico se revelou como ser antes de Platão. Será que Platão não sofreu a influência de Israel? Isso vai ser unânime na literatura cristã dos primeiros séculos. Entendeu? Mas muita gente escreve sobre isso. Então, já no mundo bíblico, a relação entre filosofia e o Deus bíblico vai dar pano para a manga na história da filosofia, vamos lá, medieval, né? Dos primórdios da filosofia medieval. Então, isso está no primeiro testamento bíblico da Bíblia cristã, né? Isso está na Tanar judaica, né? Na Bíblia judaica. O problema é que o cristianismo ele não é só filho disso. Ele tem a sua figura máxima em Jesus de Nazaré, beleza? Mas a literatura que antecede os evangelhos e, portanto, é anterior à própria construção literária de Jesus. Os evangelhos são construções literárias. É a figura de Paulo. Nesse sentido, Paulo tem uma anterioridade literária e teológica muito problemática. Hoje há muitos estudos sobre isso, muitos. Essa anterioridade gerou muitas questões seríssimas. E na literatura paulina, que são epístolas, né? São correspondências. O Paulo ele tem uma ambiguidade em relação à filosofia. Então, aparece em Paulo o que vai aparecer nos primeiros 3 séculos da era cristã. Aparece uma relação de tensão importantíssima. Paulo, por um lado, arrebenta a filosofia e ele fala a palavra filosofia. A palavra filosofia em grego aparece. Aparece nos textos dele. Entende? Então, em um certo momento, ele arrebenta a filosofia. E para ele é vã. De fato, é vã. Em relação ao crucificado, sabe? A esse Deus que foi crucificado, não faz sentido nenhum a filosofia. Essa é a primeira coisa. Por outro lado, aparece nos Atos dos Apóstolos uma outra literatura onde ele aparece como personagem e não como autor, apesar de que escrever do próprio punho isso é quase impossível hoje falando, né? Os amanuenses que escrevem, mas vai lá. Apesar disso, aparece no capítulo 17 o famoso diálogo dele no Areópago de Atenas com filósofos. E diz que são filósofos epicuristas e estoicos. E ele se apropria de 2 textos estoicos para falar do Deus de Israel. E, ao mesmo tempo, aparece nas epístolas dele uma tríade antropológica que é estoica, corpo, alma, espírito. Então, é uma relação estranha, porque ele operacionaliza o pensamento estoico. Entende? Segunda coisa, Paulo escreve literariamente, a partir de um estilo que estoicos e epicuristas escreviam. As epístolas, elas são muito famosas no meio filosófico. Se vocês pegarem hoje, tem em português de Portugal, na Calouste Gulbenkian, podem dar uma olhada lá depois, Cartas a Lucílio, de Cícero. Cartas a Lucílio. É um tijolo, assim. Deem uma olhada lá.
São epístolas de Cícero falando com um grande amigo e discípulo dele. E vocês vão ver que em vários momentos há uma estrutura argumentativa que ela se repete em Paulo. As diatribes se repetem em Paulo. Então, há hoje um estudo literário bem interessante sobre a estilística paulina, mostrando que ela não é de Paulo. E era uma estilística retórica estudada por escolas filosóficas, diferente da estilística rabínica, da onde veio Paulo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver comigo. É que em Paulo tem uma ambiguidade bem interessante que vai atravessar os primeiros séculos de era cristã. Por um lado, há um rechaço. Por outro, há um uso. E no uso, há uma estratégia. E a estratégia é a seguinte. O cristianismo era politicamente ralé. Era minoria. Então, há uma estratégia que vai se repetir até o cristianismo se tornar a religião oficial do império. É uma estratégia apologética muito bem estruturada, que é a seguinte. Eu pego a religião da Beatriz, que está aqui, e digo assim, olha, a Beatriz, você e todo mundo que segue a sua religião tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, importantíssimo. Mas vocês não sabem bem a riqueza de vocês. Para vocês vislumbrarem o que há de bom em vocês, vocês precisam da gente, de mim e dos meus aqui. Então, sem a gente, não há como revelar o que há de positivo em vocês. Então, a gente é uma espécie de holofote para vocês. Mas, ao mesmo tempo, se você se enxergar a partir da gente, você vai perceber a limitação de vocês. Inclusive, a limitação daquilo que há de bom em vocês. Vocês vão separar, vocês vão ver o joio e o trigo. Mas vão ver que o trigo não é tão numeroso assim. Entendeu? O cristianismo vai fazer isso. Isso tá baseado em Paulo. Vocês vão ver comigo. Entendeu? Paulo faz isso. O Paulo chega e fala assim, cara, vocês são sábios lá no Areópago. Vocês sabem muito. Né? Inclusive, botaram aí um espaço dedicado às divindades. E tem uma divindade aí que, na verdade, vocês não sabem qual é. Está escrito nesse monumento aí embaixo, ao Deus desconhecido. O que vocês cultuam sem conhecer, eu conheço. E vou mostrar para vocês. E a partir do momento que ele mostra, ele relativiza e desconstrói o outro. Entende? E ele utiliza os estoicos, 2 textos estoicos, para falar, cara, vocês têm gente que sabe aí, mas eu vou dizer para vocês qual é o sentido dessa sabedoria que vocês também não sabem. Então, essa vai ser uma estratégia extremamente importante na história do cristianismo. É se apropriar da racionalidade do outro a partir de uma outra racionalidade, operacionalizá-la e mostrar que a verdade, existe verdade na racionalidade do outro. Mas essa verdade é parcial, não é total. Professor, Oi, que poder de persuasão que Paulo tinha, então, hein? Que inteligência. Ele entrou Porque, na na verdade, história. isso é saber persuadir, colocar de verdade o seu pensamento, o seu modo, a sua crença diretamente em cima da outra e fazer a pessoa acabar acreditando mais na crença do outro do que na sua própria. E daí transformar isso para uma coisa muito maior. E aí vários acreditando na mesma coisa se transformam uma igreja, né? Uma igreja grande, forte.
Forte, historicamente. O Paulo não teve esse sucesso imediato, né? No texto, as pessoas riem dele e ficam os gatos pingados. A gente vai ver isso. Os gatos pingados se convertem, diz lá, mas todo mundo sacaneou ele. Num momento de discurso, todo mundo sacaneou ele. E tem um lugar. Esse momento é muito importante. A gente vai estudar isso. Tem um momentinho lá que todo mundo fala para ele, porra, cara, passou do limite, não tem sentido nenhum. Né? É claro que não tem sentido nenhum. Para Atenas não teria sentido nenhum falar de um Deus criador e que manda um filho, que morre assassinado e depois ressuscita, e que é o Senhor do universo, né? É isso que é o centro da mensagem. E eles riem e vão embora. Tipo, esse cara tá maluco. Entretanto, isso se tornou vitorioso historicamente. E isso que é importante, porque o que vem daí vem coisa muito grande. Professor, então, oi, João. Tem uma história, né, que o cristão chegou para um filósofo, acho que estoico, não sei qual é, não sei se foi o Diógenes, talvez, cínico, né? Chegou a dizer, o Deus é único, né? Chegou para um grego, o cristão chegou, Deus é único, Deus é um só. Aí ele deu uma gargalhada, né? Porque, tipo assim, isso não faz o menor sentido no mundo grego, né? Deu uma tremenda gargalhada. Eu não conheço a história, assim, mas pode. É um amigo meu que fez doutorado na UERJ, ele me contou, vou perguntar para ele quem é esse filósofo. Não conheço, assim. Dessa forma, não conheço, mas é muito possível, sim. Deu uma gargalhada. Né? Ou não sei se é a interpretação do Nietzsche, o Nietzsche que diz isso. Né? Deus morreu, ele diz que os deuses morreram rindo ao saberem que só existia um Deus só. Né? O Nietzsche está defendendo a Grécia. Né? Isso é um clássico do Nietzsche, é uma frase do Zaratustra. Pode ser por essa pegada, mas de certa maneira, isso faz sentido, porque não tem muito sentido o tipo de monoteísmo, porque a Bíblia não é monoteísta no sentido metafísico. No sentido metafísico, ela não é monoteísta. Ela é polilátrica, é bem diferente. Ela pega uma divindade de um povo, considerada num certo momento da história verdadeira, e assinala uma pluralidade de crenças em divindades que são consideradas falsas. Então, isso é muito diferente de dizer que é você mostrar metafisicamente que exista um princípio do real, que é o problema metafísico do monoteísmo. Então, o monoteísmo bíblico ele tem a ver com duas palavras que a gente não vai estudar aqui: polilatria e enoteísmo. Então, não é bem o que a gente imagina ser monoteísmo. Mas o que vai acontecer é que o uso da filosofia no pensamento judaico-cristão medieval é que transforma o monoteísmo bíblico, que é muito específico, em monoteísmo filosófico. Entende? Então, essa história talvez tenha sentido no monoteísmo metafísico. Aí é isso mesmo, né? A pessoa chega e fala, isso não faz sentido nenhum, a gente não trabalha com essa ideia de um princípio único que responde criativamente pelo todo, né? Isso é verdade. Então, no segundo momento do estudo, nesse primeiro momento, no segundo tópico, a gente vai estudar Paulo e a filosofia. Paulo e a filosofia. Né? Eu até botei como subtítulo, Entre Atenas, Judeia e a Cruz. É clássico da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele comparar Judeia, né? Filosofia, judaísmo e a cruz. Né? E ele distingue a cruz dos dois. Bem interessante. No segundo momento do curso, segundo capítulo, nós vamos estudar a formação do pensamento filosófico cristão propriamente dito. Pessoas que vão se chamar de filósofas. Entende? E aí não tem mais isso. E isso já começa no século II, num camarada que escreve em latim, que é Justino de Roma, ou São Justino de Roma. É um autor que eu dou, sempre que eu dou filosofia medieval 1, eu dou esse autor. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque ele é extremamente importante na formação do que a gente pensa como filosofia medieval. Porque esse camarada, ele vai pegar o Evangelho de João, sobretudo,
que diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e vai dizer assim, olha, verbum é a tradução em latim da palavra grega logos. Ué, será que a filosofia e a fé judaica não se moveram no mesmo elemento? Porque o Evangelho de João, ele está falando do verbo divino. Esse verbo divino, ele é o verbo divino da tradição judaica. Aquilo é um bando de judeus. Jesus era judeu. Aquilo é uma outra revelação do Deus de Israel, que agora manifesta o fato dele também ser verbo e se encarnar e tornar-se história, carne e osso, em Jesus de Nazaré. Então ele pega isso e diz, olha, a filosofia se move no logos. O Deus de Israel vai se revelar a partir do logos. Cara, filosofia e Bíblia se movem no mesmo elemento. É isso que ele vai fazer, ele vai identificar. Então, se o Evangelho de João diz que antes do mundo ser eu sou, essa é a palavra do logos encarnado, verbo encarnado, Jesus fala isso. Antes de Abraão ser eu sou, uma outra expressão de Jesus. Esse eu sou aí, que lembra o eu sou lá da sarça ardente, ele está se revelando como logos. E diz lá, no prólogo, nos primeiros versos, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas. Então, ele é anterior à criação e ele é criador. O logos é criador. O verbo é criador. Consequentemente, esse verbo, quando ele estava encarnado, ele diz no mesmo Evangelho de João, que vai ser o evangelho privilegiado por ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é verdade. Esse logos é verdade. Logo, tudo que na Terra expressou a verdade, expressou logos. Expressou a Cristo, que é anterior a Jesus. Entendeu? Cristo é um princípio, Cristo é a divindade judaico-cristã. Ele é o verbo, que ele se faz história em Jesus de Nazaré. Mas ele não se reduz à história de Jesus de Nazaré. Então, tudo que foi dito de verdadeiro, Moisés, os profetas, os filósofos, foi a articulação desse Cristo que é anterior a Jesus. Entende? Entretanto, se você pega a história da filosofia, os filósofos se contradizem. Ora, em Jesus não há contradição. Por quê? Porque Jesus é o logos. Ele não tem o logos. A filosofia tem o logos. Ela não é o logos. Pegaram? Então, as sementes do verbo, uma expressão que até Plotino usou, as sementes do logos aparecem nas culturas em geral, sobretudo na filosofia. Mas o verbo por inteiro só aparece no cristianismo. Entenderam? Por isso que o cristianismo é a filosofia propriamente dita. Porque enquanto os outros filósofos buscam a sabedoria, o cristianismo tem a sabedoria encarnada.
Em seguida, nós vamos estudar um cara que chama-se Clemente de Alexandria. Tem uma obra dele traduzida para o português. A tradução não é tão boa, não. Mas a obra é bem legal. Chama-se O Pedagogo. Vocês vão encontrar em espanhol, em PDF, tem na internet. E eu vou chamar a atenção para alguns capítulos. O Clemente de Alexandria é um autor que foi considerado santo e depois perdeu a santidade. Eu nunca vi isso. Lá na frente ele perde a santidade. Mas vá lá. Por motivos, ao meu ver, extremamente pequenos e bobos, mas vá lá. Porque ele utiliza expressões que são gnósticas. E fala de gnosticismo cristão. Isso deu um problema, mas vá. Ele se preocupa muito em pensar quase numa forma de miscelânea filosófica e teológica. Ele utiliza muito do pensamento estoico, que é muito marcante na história do cristianismo. O estoicismo foi muito marcante. Ao mesmo tempo, ele tenta mostrar que a racionalidade estoica, a noção de razão enquanto uma divindade que atravessa todo o cosmos, ela está antecipada pelo logos bíblico, que se manifesta inteiramente em Jesus de Nazaré. Então, ele é capaz de mostrar como que nós vivemos, não somente cremos no logos, mas vivemos o logos eticamente no cotidiano. E pensa que esse logos, por ele ter se revelado numa pessoa humana, Jesus, ele tem uma relação, portanto, interpessoal conosco. Ele atua em nós sempre que nós vivemos segundo a nossa razão. Uma expressão que já teria sido dita por Aristóteles, que vai ser reapropriada pelo pensamento estoico, vai ser ressignificada por Clemente de Alexandria. E que expressão é essa? Viver segundo o logos. Não é crer no logos, entende? É viver segundo o logos. Não sei quem daqui já leu Pierre Hadot. Já leram Pierre Hadot? Pierre Hadot estava aqui comigo. Ah, não, guardei ele. Está ali atrás. Pierre Hadot é um filósofo francês, especialista em filosofia antiga, e que estuda também o cristianismo dos primeiros séculos. E ele desenvolveu no século XX uma compreensão da filosofia antiga que se tornou muito famosa porque ela depois foi utilizada por Foucault na Estética da Existência, que ele realiza, né, no momento final da sua vida. Né? Ele morre em 84. E esse fio condutor interpretativo, o Pierre Hadot vai chamar de exercícios espirituais. E vai dizer que toda a filosofia antiga ela é uma filosofia de exercícios espirituais. Ou seja, mais do que reduzir a filosofia a discursos filosóficos, é integrar os discursos filosóficos a um viver filosófico. Então, filosofia tem a ver com modo de vida e não com discursos sobre a vida. Claro? E isso que parece hoje tão simples, e hoje é muito aceito, ele vai se aprofundar com uma radicalidade muito bonita. E ele vai navegar nos textos clássicos, até textos desconhecidos para a gente no Brasil, e vai mostrar que essa ideia de filosofia como modo de vida, ela se desenvolve também no cristianismo. O cristianismo ele vai levar adiante filosofia como modo de vida, porque a fé exige a filosofia como modo de vida. E quando o cristianismo se apropria do arcabouço conceptual greco-romano, ele incorpora isso no seu modo, no seu estilo de existência. Então, é claro, de certa maneira, ele está totalmente certo. É claro que o cristianismo ele vai criar doutrinas. Claro.
É claro que a filosofia grega também criou sistemas, como Platão, por exemplo, como, de certa maneira, em Aristóteles. Sistema que não é bem o que a gente chama de sistema, vai lá. É claro que criou teorias, mas o que ele vai mostrar é que essas teorias não têm nenhum lugar que não seja no modo como cada qual exerce a sua vida. Ela tem que encarnar na existência. Então, o que a gente vai ver no Clemente de Alexandria é que o Logos, que é o Cristo, e que, ao mesmo tempo, é o Logos que está no filosofia grega, de outro modo, de maneira não inteira, mas está lá também, falando ali, esse Logos é um pedagogo, é o que ele vai dizer, ele é um condutor. Pedagogo é isso em grego. E é preciso viver segundo a sua condução. Então, há em nós, como mostraram Aristóteles, Platão, os estoicos, há em nós alguma coisa que nos permite viver segundo o fluxo do Logos. E o que nos permite viver? O nosso Logos. O nosso Logos. Os estoicos mostraram isso. E ele vai se apropriar disso. Então, a fé exige viver segundo o Logos. Pegaram? A gente vai ver isso um pouco. Mas esse segundo capítulo, ele é formado de mais um tópico que eu pulei propositalmente, que é um tópico bem hardcore, assim. Porque eu acabei de falar de dois autores, Justino e Clemente de Alexandria, que são autores claros, que são autores aceitos pela tradição hegemônica cristã. Né? A gente não vai estudar os meandros dessas tradições, a gente nem tem tempo, mas é digno de nota de que não existe o cristianismo. Isso é uma farsa. Existem muitos cristianismos. Muitos. Muitos e muitos. O cristianismo que se tornou hegemônico a partir de Constantino, primeiro, ele não aniquila os outros, mas ele vai lutar por silenciar e por matar, estrangular os outros. Mas, de alguma maneira, você ainda continua com alguns fenômenos de heterogeneidade ao longo da história. Mas, até meados do século IV, são muitas vozes, são muitas tradições, tem? E são muitas compreensões. Obviamente, o cristianismo hegemônico vai à heresia. Entende? E a heresia ela não é um problema somente teológico, é um problema político. Entende? Então, é óbvio que vai ter aí muitos problemas. Entretanto, desde o século XIX, muita gente vem pesquisando um fenômeno estranho. Faz parte da literatura paulina. Portanto, literatura paulina, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, aos Tessalonicenses, elas são muito próximas da vida histórica de Jesus de Nazaré. Muito mais próximas do que os evangelhos canonizados. Muito estranho isso, né? Essas epístolas, final da década de 40 para a década de 50 da era cristã, elas estão atravessadas. Aline, quais desses cristianismos se transformou no que temos hoje? O cristianismo que nós temos hoje, ele é o que foi chamado depois de cristianismo católico, né? Já no século IV, a palavra a catolicidade, ela era ligada a uma espécie de consenso entre pilares políticos religiosos do cristianismo. Entende? Por exemplo, o primeiro pilar, né? Grande pilar, Roma, cristianismo romano, o cristianismo da Judéia, o cristianismo da Antioquia, sabe? São pilares que os bispos vão começar a considerar espécie de porta-vozes da ortodoxia. E, portanto, a catolicidade significa universalidade. A universalidade vai vir desses pilares.
do consenso desses pilares, que depois formam os concílios e que vão formar os credos, sobretudo 2 credos, de Nicéia e de Constantinopla, que são sínteses teológicas desse cristianismo que vai se tornar o cristianismo hegemônico. Estou dizendo isso por quê? Porque a gente lê essas coisas de cristianismo, acha que cristianismo surgiu, como tem hoje aqui, né? Uma espécie de consenso moral, tal. Isso não existiu. Né? A própria canonização da Bíblia ela é um processo difícil, árduo, difícil, complexo. Muitos textos que não são lidos hoje eram lidos nos primeiros 3 séculos de era cristã. Entende? Professor, só uma Oi, coisa João. só uma coisa que é digna de nota, parece que algumas correntes, antes do concílio do século 3 ou 4, Nicéia, Constantinopla, que você falou, parece que algumas correntes falavam até em reencarnação, né, no cristianismo, não é isso? Cara, mas eu nunca vi nenhum dado oficial assim. Eu já vi ouvi falar isso. eu vi suposição de espíritas, mas nunca vi nenhum documento. Tinha uma época que eu lia isso, né, quando eu estava estudando espiritismo, e via, antes do concílio de Nicéia, eu nunca vi. Eu nunca vi. Assim, eu estou sendo sincero, nunca vi. Mas mas é plausível porque os filósofos gregos acreditavam, né? Sócrates, Platão, né? Metempsicose, não é bem reencarnação, né? Tem que fazer essa distinção. Sim, porque metempsicose, por exemplo, o Fédon do Platão, você encarna numa abelha, né? Então, a transmigração da alma é um pouquinho diferente do que é a doutrina espírita da reencarnação. Ela tem muito a ver, por exemplo, muito mais com os orientais na Índia ou do budismo lamaísta no Tibete do que com Kardec, né? Do que com o que Kardec compilou. Não estou falando que não possa ter havido, não. Acho que pode ter havido, sim, porque o que a gente chama modernamente de reencarnação, ela está contida em muitas culturas que eram circunvizinhas à Judéia, entende? Então, isso não era problema. Eu ouvi de um estudioso de judaísmo que existiam algumas correntes que não eram correntes que trabalhavam nem do Templo de Jerusalém, nem nas sinagogas, que eram lugares de disseminação de narrativas teológicas e práticas teológicas, que existiam crenças no judaísmo do período de Jesus em reencarnação. Agora, eu nunca vi isso documentalmente, entende? Isso eu sempre falo, assim. Eu acho que é muito plausível, mas eu não vejo. Agora, eu vejo mais coisas no universo bíblico que abram a possibilidade desse diálogo, apesar disso não ser um problema central no universo bíblico. A vida após a morte não é um problema central no mundo bíblico. Quero lembrar isso. O último livro da Bíblia e o primeiro livro da Bíblia sequer tocam na vida após a morte. Mas, professor, nem nos manuscritos do Mar Morto, manuscritos de Qumran, porque parece que os essênios ali, eles eram judeus, mas que tinham de cultura egípcia também, né? Eles tinham muita coisa do Egito, né? Então, o que está publicado, é isso que eu estou dizendo, não mostra que isso era uma questão central e nem mostra que isso aparece como questão, entende? É isso que eu estou dizendo. Pode ser que tenha. Não estou dizendo que não tenha, não. Pode ser que tenha, sim. Não, assim, estou te dando referência para ver se você sabe, entendeu? Não, eu já li isso, assim, eu já li textos falando, sobretudo os textos espíritas, mas eu nunca vi documento daquele tempo, sabe? Porque é fácil eu falar assim, antes do concílio tal tinha, mas aonde? Eu quero que me mostre. Dizem que o manuscrito do Mar Morto, o manuscrito de Qumran, tem algumas alegações sobre o cristianismo. Eu li. Sobre o cristianismo que não são canônicas, entendeu? Então, eu li e não vi nada. Eu conduzi uma excursão aqui ao Rio de Janeiro, olha que loucura, para quando vieram os extratos dos manuscritos do Mar Morto. Eles vieram aqui como é que é o nome? Aqui no Museu da Praça 15. E eu conduzi sem querer, porque um grupo de amigos, eu estava estudando isso, Gesa Vernes, é o camarada que mais estudou isso, é um alemão, pode pegar a obra desse cara. Ele que estudou mesmo os manuscritos do Mar Morto, que ajudou a traduzir, é um cara sério. Pode escrever aí para mim o nome? Gesa com Getza,
né? Com G-E-Z-A. Vernes com W. G-E-Z-A, né? É, Getza Vernes. Esse camarada... Então, por isso que eu li, porque eu estava estudando esse cara na época. Ele era um cara que ia acompanhando as pesquisas, que são difíceis, cara. Essas pesquisas não são fáceis, não. E ao mesmo tempo, ele ia fazendo a reconstrução histórica do que estava em jogo nos textos, né? Então, eu fui lá com um grupo de amigos que me pediu para apresentar e tal. E eu sabia o que eu gostava, eu fui. Quando eu cheguei lá, estava lotado. E eu comecei a falar, assim, agora eu não me lembro tudo de cabeça, na época estava tudo fresco, assim. Primeiro eu comecei a falar sobre o Mar Morto, sobre a Cara, você vê como é que essas coisas de estudo deixam a gente maluco. Eu sabia sobre a salinização do Mar Morto, que era uma coisa importantíssima para essas pesquisas. Então, a salinidade do Mar Morto. Aí fiquei lá. Sabia a geografia da Judéia, né? A geografia da Judéia. O geógrafo histórico, né? Geógrafo histórico. Aí começava os estudos arqueológicos. Daí comecei. Aí começaram textos que os manuscritos do Mar Morto e também as descobertas gnósticas, uma outra descoberta gnóstica, que é anterior ao Mar Morto, de 44, elas meio que são textos cóptas, basicamente, elas se cruzam num certo momento. E na época tem os evangelhos apócrifos da biblioteca egípcia de Nag Hammadi, né? Ainda tem isso. Então, né? É esse aí que eu estou falando, é o Nag Hammadi, então, que é do norte do Egito. Eu estava falando sobre isso. Falando. Cara, de repente, quando eu vi, tinha uma multidão me seguindo. Virou um Messias, né? Virou um Messias. Eu virei o porta-voz da verdade. Qualquer merda que eu falasse, acreditavam. Aí perguntavam quanto é que era para eu fazer uma excursão. E eu estava com amigos, cara. Eram 5 amigos, sabe? Só que eles me pediram, cara. E não tinha ninguém lá na área, sabe? E eu podia, dei mole, cara. Eu fui honesto. Poderia ter ganhado dinheirão, e fiquei, cara, uma sem seita, sacanagem. né? E ficar famoso, né? Veio uma galera me seguindo assim. Cabralismo. Cabralismo. Que é o que todo mundo é, só que escrachado, né? É roubo, né? É o que seria o meu cabralismo. Igreja Universal do Alexandre Cabral. Do Alexandre de Deus. Mas Cabral o que para eu rimar, quero... né? Cabral para rimar. Mas o que eu queria dizer aqui? O que eu quero dizer é que esses documentos, eles são fragmentaríssimos, cara. Os documentos de Nag Hammadi eu tenho aqui em casa. Eu tenho completas as publicações desse achado, né? Eu li uma vez, acho que foi o Evangelho de Filipe ou Tiago, dizia que Jesus osculava com Maria Madalena, ou seja, oscular é beijar na boca, né? Dizia isso lá, estava escrito. Mas beijar na boca não tem nada a ver com o nosso beijar na boca. Tudo bem, mas isso não diz nada, mas gerou uma polêmica tremenda, porque a igreja até hoje considera eles apócrifos, né? Não, mas isso também, eu entendo o que você está dizendo, até eu concordo com você. Acho que tem muitos, são mais de 30 evangelhos não canônicos. Agora, eles não têm nada, cara. Eu tenho aqui em casa, devo ter uns 20 evangelhos não canônicos. Outra coisa que eu queria falar, que é pertinente ao que a gente está estudando aqui, é o início da Igreja Católica, né? Que o cristianismo é a Igreja Católica, praticamente, né? Calma. Tudo bem, mas assim, tem a galera anterior, de várias correntes, tem várias heresias que conviveram na Idade Média, que foram o arianismo, etc., né? Mas eu já estudei teologia um pouquinho, e há muitos anos que eu busco isso. E assim, o que eu ia falar? Os padres católicos no seminário estudam certas disciplinas em teologia que são fechadas para leigos. Só o padre estuda, parece maçonaria o negócio, né? É fechado mesmo. E eu tenho um palpite quanto ao que eles estudam, mas você faz ideia? Cara, eu estudei lá, eu fiz seminário católico e protestante, cara, nunca vi isso. Tu estudou para ser padre? Eu estudei nos 2 seminários, eu ganhei 2 bolsas. Mas tu estudou teologia? Estudei teologia. Eu tenho doutorado em teologia, cara. Então, tudo bem, mas tu estudou teologia católica? Católica, no seminário católico. Quem me fala isso é um padre aqui do meu bairro. Ele fala que tem disciplinas que só o padre tem acesso e ninguém mais tem. Você não acha em lugar nenhum.
De Então, teologia. De teologia, ele, né? ele estudou. Eu não estudei. Ele teve esse privilégio, ou não, né? Olha Eu só, não eu tive na Igreja Messiânica do Brasil, Mundial do Brasil, e encontrei um senhor, seu Elmo, que ele foi padre. Ele foi padre e ele frequentou um mosteiro na época e disse que só de cônego tinha uma biblioteca dentro do mosteiro que só de cônego para cima podia ter acesso. Aí ele chegou lá para o reitor e reclamou: por que essa discriminação e tal? Olha, ele queria saber do que tinha lá. Aí ele falou: eu vou te dar a chave, mas você não conta para ninguém que eu estou deixando você entrar lá. Aí ele me disse, eu só conversei uma vez com ele, não tive mais acesso a ele ainda, porque a pandemia também, ele está isolado, né? Ele é idoso, mas eu vou conversar com ele de novo. Mas ele disse que leu uma coisa lá, é o seguinte, uma das coisas que ele me falou, que eu me lembro, é que a virgindade de Maria está associada ao fato de Jesus ser o primeiro filho dela. Portanto, como é o primeiro que passou pela vagina dela, ela antes de Jesus ela era virgem, ou seja, que na verdade ela foi mulher de José, e José como se diz na linguagem biológica, fecundou ela, né? Esse livro dizia isso, que ela dizia ser virgem porque Jesus foi o primeiro filho dela, né? Ela não tinha tido filho, entendeu? Olha, João, nesse sentido. Ele falou para mim, entendeu? Ele foi padre. entendi. Olha, entendi, rapaz. É só para a gente não se desviar tanto da matéria, mas eu posso te dizer uma coisa: não é preciso ler esses livros, não, é só ler a Bíblia. A virgindade não tem nada a ver com ímen na Bíblia, tem a ver com juventude em hebraico. E o texto de Mateus, onde está o problema da virgem, é uma tradução grega do hebraico. E a palavra inferno, Sheol, é onde os judeus queimavam o lixo, né, na Judéia. Aí, como a questão dos estoicos e gregos, é a questão de purificação. Você vai para o inferno para purificar a alma, se queimar as impurezas, né? É onde se queima o lixo em Israel, se queimar o Sheol, né? João, vamos deixar esse assunto escatológico cristão, que é escatológico no sentido teológico, né? É muito legal. Porque a gente não vai estudar isso. Tudo bem. Eu juro que não, que eu tenho medo do inferno, também do céu, tenho medo do céu e do inferno, dos dois. Vai que está certa a Bíblia, né? Não, a Bíblia é muito plural nesse caso. Vai que eu vou para o céu e eu encontro quem eu acho que eu vou encontrar. Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemir Santiago. Eu vou sair correndo sem encontrar eles lá. Eu não quero encontrar ninguém, cara. Vai lá. Beatriz, você ia falar, minha amiga? Desculpa. Não, uma coisa bem rapidinha para o João. Tem uma tradução da Bíblia grega agora pela Companhia das Letras e tem muitas notas que tocam em todos esses sentidos. Então, eu acho que se você tem interesse, seria uma boa dar uma olhada. Até essa questão da virgem que você falou, isso está bem sintetizado. Qual editora? Companhia das Letras, são 6 volumes. Legal. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que tem várias notas históricas e arqueológicas também. A de Jerusalém é muito boa. É um projeto mundial ecumênico, é muito mais que católico. São franceses intelectuais ali que escreveram isso, traduziram. Não, e os brasileiros que fizeram a tradução, eu conheci alguns, são muito tops. Muito tops. Mas essa que a Beatriz está falando, tem uma... Eu li o Evangelho de Marcos. Foi de Marcos? Foi de Marcos. E tem um léxico bem interessante, assim, de crítico, né? Bem interessante mesmo, assim. Ela tá certa. Mas vamos lá, olha, eu juro que a gente não vai tocar nisso, cara. Senão a gente vai ficar aqui... O que os padres leram, cara... Eu não sei, mal sei o que eu leio, cara. Tem uma pilha de coisa aqui do meu lado, cara. Eu não aguento mais, todo dia chega tese, livro. Porra, meu olho já tá, cara. Não sei nem mais o que eu tô lendo, mas vai lá. Então, o que eu queria dizer aqui, antes da gente enfrentar esses autores que são claros, que são, muitas aspas, ortodoxos, e são parte de um cristianismo que foi vitorioso historicamente, eu gostaria de estudar com vocês, rapidinho, só vou dar uma sacada, os chamados cristianismos gnósticos. São esses que o João estava falando, quase todos eles são gnósticos. Estão ligados a esses textos encontrados em Nag Hammadi, na década de 1940. E esses textos gnósticos, eles apontam para um dado muito interessante. Existia um movimento, gnose significa conhecimento, em grego, gnosis, que estava ligado
há uma heterogeneidade de tradições muito ampla, muito ampla. Tanto que o gnosticismo ele não se reduz ao cristianismo. Ele atua no judaísmo, ele atua entre os romanos, ele no século III ele retorna, no século IV e III ele retorna a partir do neognosticismo chamado maniqueísmo. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? A doutrina de Mani. E ele consegue agregar elementos, por exemplo, budistas em alguns casos. Então é um movimento muito heterogêneo, estudado desde o século XIX. Por quê? Porque descobriram já nas epístolas de Paulo elementos, expressões que só os gnósticos que se consideravam cristãos usavam. Entende? Então, a gente sabe hoje que o que depois foi considerado um conjunto de heresias está atuando naquilo que vai ser considerado a ortodoxia. O fora estava dentro, sabe? O próprio Logos do livro de João, né? Logos, no princípio era o Logos, né? Ele usa a palavra Logos ali, né, João? Então, é isso que eu estava falando antes. Ele usa, mas ali não há, ali é uma discussão com os gnósticos. Não necessariamente há um gnosticismo joanino, entende? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que essa tradição vai ser importantíssima para a gente, porque ela vai apontar para um elemento que vai ser muito comum nas tradições cristãs, oficiais ou não, o dualismo. O dualismo. Tem literatura, eu tenho em casa a literatura gnóstica. A literatura gnóstica, eu tenho um texto que são 2 páginas de comentário à República de Platão. Então, eram pessoas que estudavam Platão. Entende? E estudavam o que a gente chama de Bíblia hoje. E criaram igrejas, grupos, comunidades. E é tão louco o gnosticismo que o gnosticismo cristão, eu tenho isso num livro de um historiador, aliás, tem que achar esse livro, que ele mostra que há comunidades gnósticas que celebravam Eucaristia usando pão e esperma. Pão e esperma. É muito louco isso, né? Quem doava o esperma? É a minha pergunta, né? Quem era o punheteiro da vez, né? Muito louco. E eles eram muito mais a favor do que a gente chama de relações homoafetivas do que as relações heteroafetivas. Eles defendiam o código contrário. E não só isso. Eles criaram 2 vertentes éticas. Uma de ascetismo radical e outra de liberação radical. E se consideravam cristãos. Liberação radical é radical mesmo, é trepar com quem quiser, comer o que quiser e... uma espécie de hedonismo, sabe? Radical. Por que eu quero mostrar isso? Não é só para contrastar, por curiosidade, que a curiosidade é bem interessante isso, né? Você tem uma austeridade moral nas igrejas até hoje, e você tem uma comunidade que se formam criando uma austeridade, sabe? Contrária, sabe? É legalize e tal. Mas isso tem um fundamento, que são os dualismos. E os dualismos sobreviveram, ainda que o gnosticismo, os gnosticismos tradicionais não tenham sobrevivido. Mas os dualismos sobreviveram. Entende? Então, eu queria trazer isso para cá. Por quê? Porque, por mais que a doutrina oficial seja antignóstica, elementos gnósticos atravessam o que a gente vai ver como filosofia medieval. Só para vocês terem uma noção, ano passado, antes da pandemia, eu orientei uma tese de doutorado em teologia de um padre que é meu amigo pessoal e que está fazendo doutorado comigo em filosofia. E a tese dele era baseada no filósofo Hans Jonas, que foi um filósofo, ex-aluno do Heidegger e amigo da Hannah Arendt, cuja tese de doutorado é sobre o gnosticismo. É a tese de doutorado mais conhecida no mundo sobre o gnosticismo. E
esse autor é um judeu antignóstico. Então, toda a filosofia dele, ele faz uma ecofilosofia, sabe, antignóstica, e ele faz questão de sempre tratar do gnosticismo, porque ele acha que a nossa cultura ocidental ela foi atravessada pelo gnosticismo até hoje. Então, esse padre fez uma tese sobre ecoteologia, em diálogo com Hans Jonas. E depois ele dialoga com autores como Jürgen Moltmann, que é um alemão, que está com 94 ou 5 anos, Leonardo Boff e tal. E eu perguntei para ele, eu só fiz 2 perguntas para ele na banca. A pergunta mais importante era: em que sentido o gnosticismo sobreviveu na história do catolicismo? E estavam ali padres, teólogos, muitos teólogos, tinha um teólogo franciscano muito conhecido, estava do meu lado até, e ele falou o seguinte, ele falou com todas as letras, ele é colombiano, ele falou com todas as letras assim: o gnosticismo é o que há no catolicismo. E ele não falou isso para polemizar, não. Era por causa da tese mesmo. Aí ele queria mostrar as roupagens gnósticas da ortodoxia e das práticas comunitárias, baseada na noção de dualismo qualitativo. Então, eu quero trazer para vocês aqui, já que a gente está interessado no logos cristão, essa tradição muito rica, muito plural, muito polêmica, que de alguma maneira sobreviveu aos ataques contra ela. Ela faz parte desse nicho de onde surge o logos cristão. Por fim, no terceiro momento do texto, do curso, eu quero começar a estudar Santo Agostinho, que é um dos meus autores que eu mais leio, que eu mais gosto. Eu estou sendo muito sincero. E que eu mais discordo. Então, é aquela coisa de amor, né, que tem sempre discordâncias. Inclusive, vai sair agora. Não sei se já saiu, ia sair. É um livro sobre os filósofos e a mística, não. Os místicos e a mística. Acho que é isso o título do livro. E eu fiz, pela editora Voz, eu fiz o capítulo sobre Santo Agostinho e o excesso místico. Até me chamaram agora para um debate sobre esse capítulo. Então, é um autor que eu tenho assim, uma paixão assim, tal. E já escrevi, e acabei de escrever um artigo, a primeira parte dele é sobre Santo Agostinho. É um autor realmente poderosíssimo. Assim. Escreveu mais de 100 obras, né? Muito maluco, né? Como é que esses caras conseguem? Não sei. A gente demora para cacete para escrever um artigo. Filha da puta escreve mais de 100 obras. Foi bispo, criou um mosteiro. Eu não consigo entender qual era a relação desses caras com o tempo. Não consigo entender, mas vai lá. Então, eu quero estudar com vocês 3 elementos. Esse tópico eu chamei de Santo Agostinho e a racionalidade da fé. Porque Santo Agostinho vai ser o primeiro grande cara a falar assim: não se crer sem se compreender. Sem compreender. Não existe isso. Não há fé que não faça pensar. Sabe? Não há fé burra, não há fé cega. Essas expressões para Santo Agostinho não tem sentido nenhum. Fulano crê cegamente, então ele não crê. Para Santo Agostinho é simples, ele não crê. Se ele cresce, não seria cegamente. É isso. E ele tem um conjunto de argumentos muito poderosos. Ele tem uma carta muito famosa, a Epístola 122, perdão, que ele escreve para um padre que dizia que bastava crer. Ele fala assim: não é assim não, meu amigo. É uma carta grande que ele arrebenta o padre. Você está falando merda, meu amigo. É preciso pensar. Sabe? E ele diz por que é preciso pensar. É bem legal. E várias obras dele, várias. Ele usa a expressão credo ut intelligam. Crer para compreender. Depois ele usa numa obra só, intelligo ut credam. Compreender para crer. Ele mostra um círculo. Entende?
Ou seja, a fé não é destituída de logos, é isso que ele mostra. E depois dele vem uma galera. Aí vem Santo Anselmo, Tomás de Aquino, aí vem a galera que vai se aprofundar nisso. Entende? Então, eu quero estudar com vocês 3 tópicos desse problema. Primeiro tópico, fé, razão e beatitude. Porque Santo Agostinho vai marcar onde é necessária a fé. Ele não diz que é para qualquer coisa, não. As pessoas estão meio malucas, né, cara? Acho que tem que ter fé para pagar um boleto bancário. Para fazer matemática. Santo Agostinho vai falar, para de palhaçada, galera. Volta aí. Matemática é matemática, fé é fé. A racionalidade da fé nada tem a ver com matemática. Porque para fazer matemática, o horizonte da matemática, ele não implica o elemento central da fé, vai dizer ele, a beatitude. O que é a beatitude? A felicidade. A racionalidade ligada à fé está ligada à felicidade. E o que tem a ver com a felicidade? Que é um problema que ele herda dos gregos e dos romanos. O que tem a ver com a felicidade? A felicidade ela tem uma relação direta, não, é uma identidade da realização da integralidade do nosso ser. Ou seja, muitas racionalidades são parciais, a gente lida com setores da realidade. Entende? As realidades, muitas aspas no que eu vou dizer, as racionalidades científicas modernas, elas lidam com setores. Setores, são setoriais, sempre são setoriais. Mas há uma racionalidade que ela não lida com setores, ela lida com a integralidade de quem somos. Essa é a racionalidade ligada à fé, entendeu? Essa é a racionalidade ligada à fé. Por isso, no laboratório, entendeu? No laboratório, você está vendo lá, exame de fezes. Eu tenho uma prima que é bióloga e trabalhou no laboratório com exame de fezes. Cara, não preciso falar que eu passei parte da minha vida sacaneando ela, né? Cara, a racionalidade implicada para que ela fique vendo se o camarada tem, sabe, se o camarada tem, sei lá o quê, deficiência de ferro, sei lá. Ameba, qualquer coisa do gênero. Essa racionalidade, cara, é outra. Entende? O que Santo Agostinho vai mostrar é isso. Fé exige uma racionalidade que diz respeito a quem nos tornamos. Que é o conceito de salvação, que ele vai identificar com felicidade. É isso, a fé tem a ver com isso. Por isso que eu vi o João aqui falando, tal, eu sou um cara que gosta de Santo Agostinho, não sou um agostiniano, nem um agostinianólogo, que é outra coisa. Não sou, isso eu não sou, eu sou um curioso e gosto de ler. Mas hoje, quando as pessoas veem assim, você viu a doutrina tal, tem a doutrina escondida tal, não é? Isso não me atrai. Santo Agostinho que me ensinou isso, não me atrai. Por quê? Porque a fé tem a ver com o exercício de tornar-me. Tornar-me é um exercício qualitativo. Tornar-me Alexandre. Entende? Então, a fé ela não está meramente no nível explicativo. Pegaram? Apesar de Santo Agostinho dizer que a fé ela pode partir de doutrina, ela pode ter uma linguagem doutrinária. Mas não é esse o sentido primário da fé. A gente ainda vai ver isso. E também não é esse o sentido de racionalidade nascida da fé, que é o que os autores vão chamar, as autoras, tem uma grande autora francesa, especialista em Santo Agostinho, maravilhosa. Então, essa galera vai chamar isso de razão beatificante. Entende? Razão beatificante. É uma racionalidade que tem a ver com a qualidade de quem somos. Isso eu levo a sério. Porque eu estou há mais de 20 anos vivendo em meio de religiões diversas, apesar de eu ser de tradição protestante. Mas é muita merda nesse meio, sabe? Me desculpa, é muita merda. É muita vaidade. E como nós somos ocidentais, todo mundo tem a verdade, sabe?
Todo mundo. Sempre tem um babaca achando que tem a verdade. E sempre tem um monte de otário acreditando que é mais legal, acreditando. Você quase conseguiu, né? Regimentar uma legião, né? Quase, cara. Eu quero ficar rico de outra maneira, entendeu? Cara? Não pode ser assim, né? Isso é muito pequeno, né? Vai lá. Então, o que o Santo Agostinho sempre me trouxe assim como uma espécie de potência filosófica é isso, cara. É que a fé não se reduz à coerência doutrinária. A fé ela não se reduz ao âmbito explicativo. A fé tem um lastro existencial. Lutero e Kierkegaard. Lutero era agostiniano, padre agostiniano, monge agostiniano. Ele veio de Agostinho. E Kierkegaard veio de Lutero e de Agostinho. São aqueles que vão marcar o caráter existencial mesmo da fé. É isso mesmo. É isso mesmo, eu concordo com esses caras. E se tem uma racionalidade que nasça da fé e para a fé, ela não é uma racionalidade setorial. Eu não vou discutir, cara. Eu não vou discutir se Deus causou eficientemente, causa eficiente, o mundo em 6 dias e descansou no sexto. Que sentido, sabe? Eu vou discutir, por exemplo, com Einstein. Sabe, a cosmologia de Einstein e a cosmologia bíblica. Não é isso, não, cara. Isso não é fé, não. Isso é crendice, é outra coisa. Então, Santo Agostinho é o primeiro camarada que vai tocar nisso. Com todas as letras. Assim, é impressionante. No segundo momento, eu quero mostrar os acessos a Deus em Agostinho. Porque desses acessos é que surge a possibilidade de exercer a fé e a racionalidade beatificadora. E é muito interessante, já posso lançar aqui. Todos os acessos agostinianos a Deus têm a ver com a interioridade, mas a interioridade tem a ver com a transcendência. Mergulhar em si é ir para além de si. É uma interioridade estranha. Por quê? Porque a interioridade que a gente tem, por exemplo, na psicologia, ela é horizontal. Aliás, a interioridade da psicologia moderna, as psicologias modernas são filhas do cristianismo, né? Na Grécia não existe interioridade, nem em Roma. É a vida do espírito no cristianismo que cria a noção de interioridade. Mas a gente se engana na interioridade cristã, achar que a gente entra em si e se engolfa em si. Essa interioridade que você entra e fica falando do seu passado, eu sei o que você fez ontem, quais as suas sensações, o cristianismo também trabalha muito isso. Muito, sobretudo nos monastérios. Depois, no final do século IV. Mas toda a interioridade cristã, ela é, para usar uma expressão umbandista e candomblessista, uma encruzilhada. Porque ela é a interseção de verticalidade com horizontalidade. Daí Santo Agostinho dizer nas Confissões, Deus é mais íntimo em mim do que eu mesmo. Ou seja, quanto mais a gente entra na gente, mais a gente se transcende nessa entrada. Portanto, a interioridade agostiniana, ela não é narcísica. Entende? O acesso a Deus é ir para além do narcisismo, para usar uma linguagem contemporânea. Pegaram? A gente vai ver isso. Isso é importantíssimo. E, por fim, o último tópico, o sentido da felicidade humana. Já que a fé tem a ver com uma razão beatificante, qual o sentido da felicidade humana? Que, ao meu ver, é genial. É um problema grego que ele vai legar de uma maneira genial. De uma maneira realmente genial. E desde que ele se converte ao cristianismo, no famoso retiro de Cassicíaco, que ele passa uns dias na casa lá de um amigo que empresta a casa e comemora o aniversário dele lá em novembro, 13 de novembro, o Santo Agostinho ele pede para comemorar o aniversário em 3 dias. Muito louco. Porque ele quer, ele com o filho, ele tem um filho Adeodato, com a mãe Mônica, Santa Mônica, com o primo, uma galera pequena. Ele quer discutir o sentido da felicidade.
E tem uma parte, cara, que é de uma beleza. A gente vai ver. Porque a felicidade, ela é o contrário do medo da perda. Em outras palavras, não pode haver beatitude se houver medo. E o medo, ele é um movimento da alma que nos faz não querer perder uma posse. Seja posse do corpo, posse do eu, posse do status econômico, posse. A felicidade é uma liberdade diante da posse. Por isso, há uma posse que nos apossa e que nos liberta de todas as posses. Isso para ele é Deus. Ter Deus é poder perder tudo sem deixar de ser nada. Coisa genial, hein? Bonito pra cacete, hein? Isso é lindo, né? Muito bonito. Nossa, muito forte. Porra, forte pra cacete, né, cara? Tô aqui na reflexão. É muita viagem, né, cara? É. Eu não sei o que a gente vai ter que fumar para pegar essa parte do curso, né? Tem que fumar alguma coisa. Eu sou um cara que tenho alergia a fumo. Pô, o Santo Agostinho era hippie, então, né? Porque ele não estava nem aí para as posses, né? Para os bens materiais, para nada disso, né? Olha, cara, ele é um dos grandes apologetas da pobreza, né? Da pobreza enquanto caminho de um espírito, né? Porque a pobreza é um problema, é uma virtude cristã. Não era uma virtude grega. E essa virtude, ela tem dois grandes sentidos, inclusive vai ser trabalhado na Alta Idade Média, por exemplo, com o mestre Eckhart, o místico mestre Eckhart, tem vários textos só sobre o conceito de pobreza, né, nas bem-aventuranças de Jesus, os chamados sermões alemães de mestre Eckhart. Mas a tradição anterior a dele, por exemplo, o franciscanismo, né? O problema é a pobreza. Santo Agostinho, ele tem um comentário, vocês podem ler, que é o comentário ao Sermão do Monte, onde tem uma parte inteira que é sobre a pobreza. Né? A pobreza, ela tem um duplo sentido. Ela tem um sentido, o primeiro sentido, que é o sentido de você não ter posses. E esse sentido, para ele, é o mais basicão. E não é o sentido propriamente dito da pobreza. Porque a gente não tem nem tempo para discutir isso agora, mas vamos lá. Seria mais ou menos o seguinte: é porque é possível ser concupiscente não tendo nada. O que significa isso? O narcisismo, linguagem atual, ele é aquilo que a gente mais tem que trabalhar para a gente não ser escravo de si. E mesmo que eu perca tudo, se eu não perder o narcisismo, eu não me tornei pobre. Entende? O outro sentido da pobreza, que é o que mais interessa a ele, é a porosidade. Narcisismo como orgulho e vaidade, né? É como concupiscência. A palavra que ele usa é concupiscência, né? Então, a outra questão, ou seja, asseguramento do eu, isso é a concupiscência. Ter a si mesmo como eixo do mundo. Entende? Isso é a concupiscência. Se locupletar em si. Relacionar-se consigo através de todas as relações. Entende? Funcionalizar tudo a serviço de si. Santo Agostinho o egocêntrico diz que... hoje em dia, né? O egocêntrico. É isso. Eu prefiro chamar de estrutura narcisista porque ela tem um espectro maior, né? Mas a segunda questão é o sentido da pobreza é abrir mão disso. Esse é o sentido. Portanto, cara, você pode ser bilionário e ser pobre. Pobre de espírito. É isso que diz Santo Agostinho. Por isso é que, nesse texto sobre a felicidade que a gente vai ler, que é um texto de juventude, cara, é um texto... Mas tem uma parte genial, que ele vai dizer o seguinte, vamos traduzir numa linguagem atual, se o sentido último da sua existência for alguma coisa, algum valor, alguém, alguma coisa
que ao ser obtido, você tenha medo da perda, você não é pobre. Entende? Mas, se o sentido da sua felicidade for poder ter tudo sem ser refém de nada, é porque você é livre. O sentido espiritual da pobreza é a liberdade. Por isso, só na relação vertical com Deus, eu sou livre na horizontalidade das minhas experiências. Por quê? Porque Deus não me tira do mundo. Nunca. Deus não me faz refém dos apegos a cada coisa e a mim mesmo no mundo. Nem mesmo as minhas dores. Entende? E é exatamente esse poder ter sem querer ser o que se tem é que é a felicidade. Entenderam? A gente ainda vai estudar isso. Mas por que isso aqui é importante para a gente? Ah, Sandro, claro que isso tem a ver com o estoicismo. Tem muito a ver com o estoicismo. Eu ia falar a indiferença com relação às coisas do mundo, né? Indiferença, né? Tanto faz, se eu tenho, se eu não tenho, né? A indiferença estoica não é isso não, assim. Não é isso não. E nem a do Santo Agostinho. Não. Eu amo a Beatriz. Eu amo a Beatriz. E se ela morre, eu choro por ela. Agora, eu não sou refém do meu choro. Porque eu posso deixá-la passar. E eu posso deixar meu choro passar. Mas eu choro por ela. Porque eu a amei. Entende? Ou seja, não tem ascetismo no sentido negativo, tosco da palavra, não. Tem ascese, mas é uma ascese diferenciada. Aline, então o pobre de espírito tem um sentido positivo. Claro. Aline, por que tem um sentido positivo? Porque ele aparece no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, sobretudo de Mateus, que o pobre de espírito herda o reino dos céus. É assim que está lá. Então, pobreza de espírito não é o que a gente chama assim, não. Né? Que é uma espécie de vilania espiritual. Né? O cara é tosco, o cara é pequeno. Não. Pobreza de espírito é riqueza de felicidade para Santo Agostinho. É outra coisa. Entende? Sandra, é por aí. Tem um autor que a gente não vai estudar aqui, uma pena. Eu estudei semestre passado com o pessoal da Medieval 2, que é o mestre Eckhart que eu citei. Ele tem um texto chamado Sobre o Desprendimento. Na verdade, é um alemão antigo, ele escreve em latim e alemão antigo. E é uma palavra em alemão difícil de se traduzir, a gente traduz por desprendimento. Tem uma parte... Está aqui. Não está aqui do meu lado, não. Ah, meu Deus, já guardei. Eu estava lendo outro dia esse texto, de novo. Esse texto ele tem uma parte que ele diz assim, ele diz que é preciso que a gente seja semelhante a Deus. E ele não diz que Deus é amor, nada disso. Ele diz que Deus é desprendimento. Aí você fala, desprendimento? Esse cara tá maluco. Mestre Eckhart, Luiz, é assim, ó. Mestre, né, normal, Eckhart. Assim. Eckhart. Às vezes vem em alemão a primeira expressão, Meister Eckhart, assim. Muita gente deixa em alemão, ele ficou muito famoso com essa expressão, Meister Eckhart. Então, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que Deus é desprendimento, porque desprendimento é literalmente o que a expressão dos Beatles diz, let it be, deixar ser, ou deixar estar. Deixar, sabe? É um ato de deixar que algo se apresente como é. Deixar ser quem se é o desprendimento. Sabe? Deus é desprendido por quê? Porque Deus nunca se retém. E ele, ao deixar tudo ser como é, por isso ele é criador, e ao deixar-se ser como é, ele não tem obstáculos entre
aparecer e ser. Ele aparece como é e é como aparece. Santo Agostinho está dizendo algo muito próximo. O que é pobreza do espírito? É poder aparecer integralmente sendo como é. Mas por que a gente não aparece sendo como é? Porque a gente tem apegos escrotos. A gente absolutiza o que não é absolutizável. Santo Agostinho chama isso, quando ele está maduro, de idolatria. O que é idolatria? É criar absolutos que não existem. Falsos deuses. Autoimagem, sabe? Você vive refém de uma imagem sua. Ou bem é uma merda, ou bem é boa pra cacete. Né? Ou fica alimentando uma baixa autoestima, ou fica se excitando numa hiperestima, uma hiperautoestima ridícula. Sabe? Como assim? Isso aqui é o quê? Retrato de Dorian Gray, sabe? É isso que a gente é. E fica se apegando à porra de uma imagem. Isso é uma idolatria. Isso é não poder ser quem se é. Sabe? É isso que Santo Agostinho vai dizer. E a gente se apega a essas merdas. Aí passa a vida inteira falando mal do pai ou da mãe, porque a gente cria estruturas de apego. Não deixa ser o que foi. E se foi, deixou de ser. Não deixa o devir acontecer. Santo Agostinho fala sobre isso, o livro 10 das Confissões. Entenderam? Que é sobre memória, diga-se de passagem. Sobre os graus da memória. Entende? Então, um espírito pobre, sabe? É o espírito que ele não consegue criar castelos, criar essas resistências, criar esses absolutos. Ele não consegue. E por isso ele consegue ser. Ele deixa-se ser. Entende? Então nós vamos estudar isso. Porque, segundo Santo Agostinho, se a razão atuando dentro da fé, ela é uma razão beatificante, nos interessa pensar, então, o que é essa beatitude, que é o sentido dessa filosofia que atua a partir da fé. A razão deve potencializar a fé no que diz respeito às possibilidades da nossa felicidade. Pegaram? Legal, gente? Desculpa, olha, eu gosto de dar, foi um erro meu aqui, 1 hora de aula, 1h15 no máximo, sabe? É porque hoje é uma apresentação, terça-feira foi, porque não tem muito sentido ficar o tempo todo aqui falando, discutindo, meus olhos já estão cansados, mudei de óculos, porra, minha miopia aumentou, estou cheio de problema na visão, eu quero saber esse computador, e vocês têm mais o que fazer, entendeu? Então, eu juro que nas próximas vezes, é 1 horinha, é pão, queijo, a gente discute, geralmente eu falo uma parte, a gente abre para discutir. E as leituras que vocês vão fazendo e a gente vai se aprofundando. Pode ser assim? Legal? É ótimo também. Beleza, professor. Não passar um pouco do tempo, não. Como é que é? Como é que é? Desculpa, eu não Não ouvi. tem Pode problema passar um pouco do tempo, não. Pelo menos não por mim. Ah! Por mim também, professor, já que eu estou acordando esse horário só para te ver, falar, né? Ouvir falar. Eu e também. aprender. Nossa. Tudo bem, professor. Oh, Alguém meu. falou aqui que você é o Todo-Poderoso. Está escrito ali. Você pode tudo. Todo-Poderoso. Ah! The Almighty. O Todo-Poderoso Messias Cabral. Cara, que eu não faço isso, não. Tem um cara que se chama Messias também, tá aí, cara. Já pensei em fazer fundar uma religião também, muitas vezes. Não sai da minha cabeça. Fundar uma religião e ganhar dinheiro. Porque sempre tem alguém que acredita, né? Vou contar uma historinha, uma lenda que aconteceu há 3.000 anos atrás, numa caverna e tal. É só contar uma lendazinha que todo mundo acredita, né? Cara, eu tenho entrevistado pombagiras, né? Lá para uma pesquisa de pombagira, toda semana. E estou entrevistando mulheres que tiveram suas vidas transformadas por pombagiras, ou porque se consultaram, ou porque incorporaram. E agora eu vou entrevistar sábado uma prostituta que trabalha com pombagira.
Então, são uns discursos muito legais, porque são os discursos de empoderamento bonito, são os empoderamentos legais, assim, interessantes, pelo menos, né? Mas eu fui num lugar, entrevistei uma mulher trans que trabalha com pombagira. E ela é mãe de santo e trans. Então, porra, ainda pegou mais coisa ainda para pesquisa. Eu acho aquilo maravilhoso, assim, eu fico encantado realmente com esse universo e tal. Mas ela me contou uma história, cara, que eu falei assim, isso é sério. Ela disse que ela foi num terreiro que ela participava, e quando o Exu masculino dela, né, apareceu, não sei se é o Tranca-Ruas, esqueci quem, ele apareceu, ela tinha acabado de incorporar a pombagira dela, que é a Maria Mulambo. E a Maria Mulambo pediu a saia e batom e sei lá o quê. E tava aquelas coisas de pombagira. E ele incorporou em seguida, e ele estava de saia, de batom, de brinco. E aí, uma pessoa de lá deu um esporro nela, incorporada, achando que ela estava inventando, que ela estava incorporada. Porque inventaram que o Exu masculino não pode aparecer de saia, batom e brinco. Cara, e ela disse que o Exu chamou o Pai Santo e deu uma bronca no melhor sentido da palavra, assim, chamou a atenção. E aí falou assim, eu não quero que tirem dessa minha filha a roupa da minha amiga Maria Mulambo. E aí ela falou assim, não, mas seu Exu, é que a gente conhece histórias de Exus que, quando a pessoa está vestida assim, arrastam a orelha da filha de santo ou do filho de santo no chão para arrancar os brincos. Eu chamo isso de teologia do cagaço, é assim que eu chamo, né? E aí disse que o Exu virou e falou assim, então só por isso, toda vez que eu aparecer nesse terreiro, eu vou aparecer de brinco, de batom e de saia. Cara, eu achei isso fantástico, cara. Se eu fosse um Exu masculino, eu ia querer aparecer assim, cara, sabe? E o que é maneiro é que a galera, cara, ficou super preocupada, porque nos outros lugares o cara vai lá e arrasta a cabeça da pessoa no chão, cara. Cara, e a galera segue isso que é mais interessante. Peraí, como é que alguém vai me fazer seguir uma religiosidade que eu sou... quando eu acabo o transe, eu tô com a orelha sangrando. Sabe? A galera se alimenta disso, cara. Se alimenta do medo, cara. A idolatria aos seres que nos amedrontam, cara. Que loucura! É isso mesmo, Anderson. É um discurso de poder estúpido, né? E é engraçado como que o medo, isso que Santo Agostinho vai dizer, que o contrário da felicidade são as variações do medo, como que o medo alimenta as nossas religiosidades, cara? Sabe? Como? Isso é verdade, professor, porque às vezes a gente está tão feliz que a gente acaba chegando pensando assim, gente, mas por que essa felicidade toda que eu tô? Ai, vou parar de ficar assim porque de repente eu posso atrair alguma coisa negativa. Ali você já colocou o medo de continuar no seu momento de êxtase. E ali você já caiu pro inferno. O inferno te empurra assim, aí a pessoa não fica sem saber se é uma espécie de depressão, se é uma histeria. Sei lá, é muito doido. Assim, eu acho que você estava falando sobre o Exum ali, que era homem, que botou, né, os caracteres femininos. Eu acho que ele é anti-homofóbico, esse Exum que bateu lá. Por isso que ele falou que da próxima vez ele só vai andar assim, de batom, brinco. Exu desconstruído, né? Exu moderno. É o Exu queer, rapaz. Eu tô mais pra Exu queer mesmo. É claro, cara. Porra, mas eu vou ficar sem sacanagem, cara. Claro, cara, a gente vai ficar alimentando isso. Eu acho que é isso que é bom nesses estudos que a gente vai fazer aqui. É claro, isso aqui é tradição ocidental, cristã, é filosofia medieval, né? A gente estuda basicamente no Ocidente esses autores que se tornaram notórios. Eles são muito mais homens, as mulheres são exceção. Tem todo um contexto, né, ridículo hoje para a gente. Mas o bom desses estudos é que não é só questionar a religiosidade nossa, não é só isso, não.
é questionar a espiritualidade, que é um conceito que não se reduz à religiosidade, sabe? Ao exercício da qualidade das nossas vidas. É isso que está em jogo nesses filósofos e teólogos que a gente vai estudar, sabe? É chegar e falar, olha, eu não tenho problema nenhum em acreditar em reencarnação ou acreditar, sei lá, que a gente vai morrer e desaparecer. Isso é bobeira. O problema é qual é a vida que eu cultivo por meio dessas crenças. Esse é o problema, cara. Esse é o problema que Santo Agostinho acho que pegou sério. É a beatitude, no sentido de quem nós nos tornamos mediante a fé que nós exercemos. Esse é o problema. Pô, eu sou uma pessoa que tem medo de tudo. Superstição babaca, sabe? Cara, você não pisou 3 vezes com o dedão do pé direito quando entrou na porta tal. Olha o que vai acontecer com a tua vida. Essas pessoas têm isso, cara. E acontece. O que é legal é que não pode pronunciar o nome de Deus, né? É heresia pronunciar o nome de Deus no judaísmo, né? Yahvé. Mas, isso tem um certo lugar, isso, né? Mas teológico lá para eles. Mas, entende? É tudo, cara. Peraí, cadê a beatitude, cara? Sabe? Cadê a minha possibilidade de ser qualitativamente pleno? É isso, cara. Sabe? E Jesus não questionam. E, sabe? E não se contrapõe. Oi. Eu fico pensando aqui também que por que a gente chama uma pessoa que vai muito para a igreja, aquelas pessoas às vezes chatas, assim, com a religião dos outros, a gente chama de beato, se na verdade a beatitude é uma coisa relacionada a alguma coisa boa, né? É estranho isso. A pessoa beata, o beato que a gente normalmente escuta falar é aquela pessoa chata, que fica sempre implicando. O beato no senso comum é a pessoa fanática, né, pela religião, né? Mas normalmente a gente conhece como fanatismo, né? Aquela pessoa fanática, como beato. Mas é muito carola, né? Muito carola. Mas isso tem o seu histórico. É porque no catolicismo, sobretudo brasileiro, você tem a figura das mulheres beatas. Aí é outra coisa. E essa figura, ela é uma figura diferente. Eu conheci um grupo de beatas, literalmente, de beatas nordestinas. E eu fiquei muito impressionado, assim. Elas rezam o terço tal, elas andam de véu e papapau, e elas vão todo dia para a igreja e dividem as suas ocupações. Né? É claro, isso é um desdobramento de uma certa noção de felicidade que foi se diluindo ao longo dos séculos. Sim. Agora, isso não é tecnicamente, né? A gente poderia dizer, conceitualmente, não é isso que é beatitude. Beatitude é a realização da integralidade do nosso ser. Ou, como vai dizer Santo Agostinho, é a realização do bem que é o nosso. Entende? E é uma dificuldade a gente realizar o bem que é o nosso. Isso é uma dificuldade. Isso é outra coisa. Entretanto, o que a gente chama de beatitude, nesse caso, é muito mais um rigor moral no sentido do código moral religioso. E não é bem isso que está em jogo para Santo Agostinho. Não é o código. Apesar do código ser um problema na história do cristianismo. Entendeu? Então, a gente tem distinções aí que a gente ainda vai trabalhar. Legal? Gente, eu tenho que ir, que eu ainda vou dar aula para pós hoje. Obrigada, professor. Obrigada a todos. De nada. Professor, bom dia, com licença. Beijos. Obrigada, professor. Bom dia. Tchau, tenha um ótimo dia. Vocês também. Beijão. Tchau, Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Shalom. Professor, rapidinho, sobre a aula da pós, o senhor vai dar uma aula que eu vi na Ementa sobre Deus e Racionais MCs. Eu teria como assistir essa aula como Tem. É um curso sobre espiritualidade decolonial, né? E aí, eu tenho um aluno meu, um amigo meu, pessoal, tal, que ele está estudando a relação entre Paulo Freire e Racionais. E eu estou pedindo para ele para a gente tematizar a variação do problema de Jesus e de Deus na obra do Racionais. Tem uma variação, então a ideia é que ele apresente e eu vá discutindo com ele, né? A gente está pensando também na Negra Lee, que também tem um problema religioso em parte da sua obra, então a gente ainda está escolhendo outras pessoas também para dialogar, né? Aí vai ser mais no fim do curso, né? Mais no fim do curso da pós. Mais no fim do curso. Mas a gente vai estudar, por exemplo, espiritualidade negra, vai estudar candomblé. Tem um aluno nosso que é um especialista em candomblé, que vai apresentar a questão da espiritualidade decolonial no candomblé Keto Nagô. Né? Então, e a gente vai ter uma aula que vai ser uma aula com a Pombagira para falar sobre espiritualidade e feminismo. Ela vai falar
a Maria Padilha das Sete Cruzilhadas, né? Rainha das Sete Cruzilhadas. Então, vai ter essa pegada, o curso. E vai ter uma aula com uma índia sobre espiritualidade decolonial na cultura potiguara, né? Essa é a pegada do curso. Show, show. Se eu puder assistir depois, o senhor me avisa, assim. Tá totalmente liberado, tá? Obrigadão. Valeu, Nada. professor. Obrigado. É que eu gostaria... Professor. Oi. Perdão, pode. Não, pode falar. Obrigado. É, o Anderson tá falando? Oi, Anderson. É que eu sou de Relações Internacionais, eu e meus amigos se inscrevemos na sua matéria, sendo que a gente estava meio perdido, porque no Avo não tinha nenhum link nem nada. Aí eu pedi até ajuda para o menino aqui, aí eu gostaria de informar que a gente faltou na terça-feira, e também para se puder dar uma ajuda com o programa e tal, porque a gente não recebeu nada. Aí depois mandar lá no grupo do Anderson, WhatsApp, se puder. o meu Ava está com problema do meu acesso. Eu já